Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde desvendamos as histórias que moldaram o nosso mundo. Hoje, vamos mergulhar numa das narrativas mais inspiradoras de todos os tempos. Uma que ecoa através dos séculos, como um fado bem cantado em Alfama. A história de David e Golias. Mais do que um simples conto de bravura, é uma autêntica lição de vida sobre como a fé e a determinação podem derrubar os maiores gigantes, sejam eles quais forem. Vamos explorar cada detalhe desta jornada épica, desde o pânico que o gigante semeava até a inesperada vitória do jovem pastor. Estão preparados para uma história que vos fará refletir sobre os vossos próprios gigantes? Na vastidão árida do Vale do Carvalho, dois exércitos enfrentam-se. De um lado, os filisteus, guerreiros temidos, do outro, Israel, liderado por Saul, a tremer perante o confronto. Do meio das fileiras filisteias, surge Golias, um gigante cuja presença aterroriza Israel. Ele desafia: escolham um homem para lutar comigo. Se vencer, servi-vos-emos. Se eu vencer, sereis nossos escravos. O medo paralisa Israel por 40 dias. De um lado, a imponente força dos filisteus, um povo guerreiro e temido, que se tinha posicionado estrategicamente numa das montanhas, exibindo a sua força e determinação. Do outro lado do vale, sobre a montanha oposta, acampava o exército de Israel, liderado pelo rei Saul. Uma figura singular estava prestes a emergir do campo inimigo, uma que transformaria a simples apreensão em pavor paralisante. Do meio das fileiras filisteias, emergiu uma figura que transformou o campo de batalha num cenário de terror. Era Golias, um guerreiro lendário de Gate, cuja fama o precedia em todas as terras. Cada passo que ele dava ecoava no vale, um som pesado e ameaçador que parecia sacudir o próprio chão sob os pés dos israelitas. Feita de bronze maciço, cobria-o da cabeça aos pés, conferindo-lhe uma invulnerabilidade quase mítica. Acompanhado do seu escudeiro, que carregava um escudo de proporções gigantescas, Golias avançou lentamente em direção às linhas israelitas. Ao vê-lo, os israelitas, incluindo o rei Saul, que era o mais alto de Israel, foram tomados por um terror avassalador. Imaginem a cena. O vale ecoa com antecipação e pavor. Depois, a voz dele, um rugido trovejante, ecoou pelo vale, abalando a própria terra onde estavam. Com que propósito se formaram para a batalha? Não sou eu um filisteu? O desafio pairava no ar, uma luva atirada perante todo o exército israelita. Ele continuou, a sua voz carregada de arrogância: escolham um homem que venha lutar contra mim. Se ele for capaz de me vencer, se conseguir me derrotar e matar, o que duvido muito, então seremos vossos servos, nos curvaremos ao vosso domínio. A audácia do gigante não tinha limites. Eu desafio Israel, eu desafio o vosso Deus, enviem o vosso melhor, escolham um homem, qualquer homem, que se atreva a lutar comigo. As suas palavras eram um insulto direto, uma provocação dirigida ao coração da fé e do orgulho nacional deles. Mas o silêncio foi a única resposta. Um silêncio pesado e sufocante desceu sobre o campo de batalha. Saul, o rei, andava de um lado para o outro na sua tenda, com o rosto marcado pela preocupação e angústia, procurando desesperadamente uma solução, qualquer solução, para aquela situação impossível. Numa tentativa desesperada de inspirar coragem, o rei Saul proclamou: quem se oferecer para lutar contra ele? Exclamou o rei, com a voz a soar com uma confiança forçada: dar-lhe-ei a minha filha em casamento. Cobri-lo-ei de riquezas para além dos seus sonhos mais loucos, e a sua família estará para sempre isenta de impostos em Israel. Mas o terror incutido por Golias era muito mais potente, muito mais real, do que qualquer promessa de riqueza efêmera ou honra vã. O medo era algo palpável.
um cobertor sufocante que abafava qualquer vislumbre de bravura. Dia após dia, todas as manhãs e todas as tardes, o gigante filisteu emergia das fileiras inimigas, uma figura monstruosa de pavor. Ele fazia questão de que a sua presença fosse notada. Ele berrava: Rei Saul, onde está o vosso campeão? O medo apodera-se do vosso coração. Os israelitas estão assim tão assustados. Enviem alguém para me enfrentar ou admitam a vossa derrota. Enquanto o terror dominava o campo de batalha, ecoando pelos vales e colinas, em Belém, um jovem chamado David, o mais novo dos filhos de Jessé, levava uma vida simples, a cuidar do rebanho do seu pai. Jessé, preocupado com os seus filhos mais velhos, decide enviá-lo ao acampamento para levar provisões aos irmãos, saber notícias da frente de batalha e trazer informações sobre o estado da guerra. David, obediente e ansioso por ajudar a sua família, parte cedo, antes mesmo do sol nascer por completo, sem saber que esta jornada aparentemente trivial o está a levar a um destino grandioso, muito além da sua imaginação. Os seus irmãos eram homens fortes, experientes na arte da guerra, e representavam a parcela da família envolvida diretamente no conflito que assolava a nação. Um conflito que testava a coragem e a fé de todo o povo. Eles estavam na linha da frente, prontos para defender o seu país. A vida de pastor era uma tarefa humilde, muitas vezes solitária, passada em campos abertos sob o céu estrelado. Mas essa vida exigia vigilância constante e uma boa dose de coragem para proteger o rebanho não apenas de ladrões, mas também de predadores selvagens como leões e ursos esfomeados, sempre à espreita. Embora David tivesse feito algumas viagens ao acampamento de Saul, seja para servir em alguma capacidade temporária, talvez ajudando com suprimentos ou mensagens, ou simplesmente para levar e trazer notícias entre os seus irmãos e o seu pai, ele sempre regressava à tranquilidade de Belém e aos seus deveres pastoris. No entanto, era nessa rotina aparentemente simples e sem grandes acontecimentos que David desenvolvia, dia após dia, a sua fé inabalável, a sua coragem perante o perigo e as suas habilidades com a funda, aprimorando a sua pontaria e precisão. Essas qualidades e instrumentos, forjados no anonimato do campo, seriam fundamentais e decisivos para o seu destino e para o futuro de toda a nação. Foi no meio de todo este cenário de medo e desânimo que o destino começou a tecer-se de forma inesperada. Esta não era uma missão de combate, mas sim de cuidado e provisão. Um gesto simples de amor paterno que se revelaria monumental. Além dos pães e do trigo, Jessé instruiu Davi: leva também estes 10 queijos para dares ao comandante do exército. Bem de manhãzinha, Davi partiu, deixando o rebanho sob os cuidados de outro pastor. Ele não fazia ideia de que cada passo o aproximava não apenas dos seus irmãos, mas de um encontro que mudaria a sua vida e o destino da sua nação. David chega ao acampamento no momento em que Golias lança o seu desafio. Enquanto todos se encolhem com medo, David fica indignado. Quem é este gigante para desafiar o exército do Deus vivo? David, cumprindo a sua missão, deixou a sua carga com o encarregado das provisões e correu para saudar os seus irmãos, ansioso por notícias e por assegurar-se de que estavam bem. Golias, com a sua arrogância habitual, surgiu entre as fileiras filisteias e lançou o seu desafio diário, com as suas palavras a ecoar com desprezo pelo vale. O terror apoderou-se novamente dos soldados israelitas, que se encolheram com medo. Em vez disso, uma santa indignação ferveu dentro dele. Quem se julga este gigante para desafiar o exército do Deus vivo? Ninguém o consegue enfrentar, miúdo. A quem o matar, o rei dar-lhe-á uma grande recompensa. E por que vocês não foram lutar contra ele? David, o que é que estás aqui a fazer? Com quem deixaste as ovelhas no deserto? O nosso pai mandou-me trazer-vos comida. Eu conheço-te, David. És um miúdo atrevido e mal intencionado. De certeza que só vieste para ver a batalha.
Apesar da acusação e da ordem de Eliabe para que voltasse para casa, David permaneceu firme. O nosso pai foi quem me enviou aqui, e se vocês não lutam contra esse gigante, então eu falo-ei. Essa indignação divina foi o motor que o impulsionou a oferecer-se para o combate, contra todas as expectativas e contra a voz do seu próprio irmão. O rumor chega a Saul, que chama David. O jovem diz: Eu lutarei contra o filisteu. Saul, surpreso, questiona a sua capacidade, mas Davi conta como já enfrentou leões e ursos a proteger o rebanho. Convencido pela fé de David, Saul diz: Vai, e que o Senhor esteja contigo. Quando David, o jovem de semblante sereno, apareceu diante do rei, Saul inicialmente confundiu-o com um músico. A resposta de David, no entanto, surpreendeu a todos. A audácia de um simples pastor diante de um desafio que paralisava um exército inteiro era incompreensível para muitos. Perdona a mi hermano menor, rei Saúl. No sabe lo que está diciendo. Meu filho, como é que vais tu sozinho lutar contra este filisteu? És apenas um miúdo enquanto ele tem sido um guerreiro a vida toda. E David não parecia ter nada disso em face de Golias. Foi então que Davi proferiu uma das mais poderosas declarações de fé. Quando um leão ou um urso vem e leva uma ovelha do rebanho, eu persigo-o e ataco-o até que a solte. Estas não eram histórias de bravata, mas testemunhos da providência divina na sua vida. Se este seu servo matou leões e ursos, o mesmo posso fazer com este filisteu incircunciso, porque ele está a desafiar o exército do Deus vivo. David não confiava na sua própria força, mas sim no poder de Deus. Falas com tanta determinação que me inspiras a crer, disse Saul, rendendo-se à convicção de David. Mesmo com o comandante de Saul a intervir, mas, meu rei, deveríamos primeiro discutir isto. A lógica humana havia falhado, mas a fé de um jovem pastor havia aberto um caminho onde não havia nenhum. David recusa a armadura de Saul, pega o seu cajado, 5 pedras e a sua funda, e vai ao encontro de Golias. O gigante troça: Sou um cão para que venhas a mim com paus? Davi responde: Venho em nome do Senhor dos Exércitos. Saul vestiu Davi com as suas próprias roupas, pôs-lhe na cabeça um capacete de bronze e no peito uma couraça. Não consigo andar com isto, disse ele a Saul. Nem consigo mexer-me. Pegando no seu cajado de pastor, Davi dirigiu-se a um riacho próximo. Não eram pedras mágicas, mas ferramentas de um pastor, transformadas em armas de salvação pela fé. O jovem David, questionado por Jonatas: Pastor, por que não tens medo? A cena era surreal, um quadro do impossível a desenrolar-se diante dos seus próprios olhos. De um lado estava Golias, um colosso de carne e metal, um guerreiro de imenso tamanho e presença aterrorizante. Era acompanhado pelo seu escudeiro, um sentinela silencioso pronto para defender o seu mestre, ambos prontos para esmagar qualquer oposição. Muitos na multidão zombavam abertamente da aparente tolice de David, incapazes de compreender a sua coragem ou fé. Outros, tomados pelo desespero e pelo medo, tremiam pela vida do jovem pastor, convencidos de que ele caminhava para a sua ruína. O ar estava pesado de tensão. Um sentimento palpável de pavor pairava sobre o campo de batalha. Então, com uma voz que ecoou pelo vale, Davi gritou: Golias! A sua voz, embora jovem, ressoava com uma convicção inabalável. É este o campeão que me enviam. Um rapaz. Isto é uma piada. É o melhor que podem oferecer. É verdade o que dizem. O rei Saul enlouqueceu a enviar uma criança para enfrentar um guerreiro. A voz de Golias trovejou com arrogância e desdém, e amaldiçoando Davi em nome dos seus deuses pagãos, ele zombou. Chega-te mais perto, rapazinho. Vou dar a tua carne às feras do campo e às aves do céu. Os teus ossos branquearão ao sol como aviso a todos os que me desafiam. Tu vem contra mim com espada, lança e dardo, instrumentos de guerra forjados em fogo terreno. Mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiaste e blasfemaste. Ele proclamou com fé inabalável que esta batalha pertencia ao Senhor.
que o resultado já estava decidido pela vontade divina. Declarou que neste mesmo dia, Golias seria entregue nas suas mãos, um testemunho do poder e da glória de Deus. Para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel, um Deus que reina supremo, e todos os que aqui se reuniram reconhecerão que o Senhor não salva com espada e lança, pois a vitória pertence só a Ele. David lança uma pedra com a sua funda, que acerta Golias na testa. O gigante cai, e Davi derrota-o com a sua própria espada. O exército filisteu foge em pânico, e Israel celebra a vitória. Metendo a mão na sua bolsa, tirou uma pedra, e girando-a com a funda, lançou-a ao filisteu. O gigante, atingido no seu ponto mais vulnerável, cambaleou e desabou, caindo de bruços no chão. Assim, Davi, com uma simples pedra e uma fé gigante, venceu o temível Golias. A vitória não foi pela força do homem, mas pelo poder de Deus manifestado através de um jovem fiel. A queda estrondosa de Golias ressoou por todo o vale de Elá, não apenas como o som de um gigante a tombar, mas como o estilhaçar do medo que havia aprisionado Israel por 40 dias. Correndo até o gigante caído, David não hesitou, e com ela rematou o filisteu, cortando-lhe a cabeça. O símbolo da opressão agora era o troféu da libertação. O terror que eles haviam imposto a Israel agora virava-se contra eles. Vendo a fuga do inimigo, os soldados de Israel e Judá, libertos do cativeiro do medo, soltaram um grito de guerra estrondoso. A batalha que antes parecia perdida, agora era uma caçada vitoriosa. As tropas israelitas os perseguiram, garantindo que a vitória fosse completa e que a ameaça filisteia fosse esmagada. Saul pergunta: quem é este jovem? David responde: sou David, filho de Jessé. A verdadeira força não está na aparência, mas na fé e na coragem. Que esta história o inspire a enfrentar os seus próprios gigantes, seja na vida, seja em desafios que parecem impossíveis. Assim que David regressou, depois de ter matado Golias e com a cabeça do filisteu ainda na mão, Abner levou-o à presença de Saul. David, com humildade, respondeu: o meu nome é David, filho de Jessé, de Belém. Sou seu servo. Naquele momento a história desdobrou-se, revelando que a verdadeira força não residia na altura ou na armadura, mas na confiança e na fé inabalável. É o que nós, portugueses, diríamos que é ter unhas para tocar guitarra, ou seja, ter a capacidade e a determinação para superar obstáculos. Enquanto todos viam o pequeno e frágil David, Deus via a sua confiança inabalável, o seu coração corajoso e a sua fé inabalável. É a diferença entre ver a capa e não ver o livro, não é verdade? Agora sim, já me posso ir em paz.